Tudo bem com você? Nosso tradicional café, a gente problematizou bem a questão humana a partir de Sartre, né? A gente falou sobre o determinismo, né? E o quanto existem trilhas e propostas no olhar do outro, nas instituições, as normas culturais, sociais, as expectativas familiares, a educação que nós recebemos, etc. A nossa própria autocobrança, né, muitas vezes nivelada pelo que as pessoas esperam da gente, né? E com isso a gente vai perdendo a nossa identidade mais própria, que é o que Sartre vai chamar de essência. A essência é aquilo de único que a gente traz para a vida. A existência é o fato de nós estarmos vivos, né? Por isso, Sartre vai dizer que as coisas, elas são em si, né? A caneta ela é em si e o homem é um para si, como a gente conversou anteriormente. Então, essa caneta, ela primeiro tem uma essência, uma função, uma razão de ser, e então ela ganha vida quando alguém a produz. O ser humano não. O ser humano, em Sartre, ele é lançado ao mundo em desamparo total. A gente não tem referência. Então, essa perturbação que a gente tem, essa inquietude, esse sentimento de absurdo na existência, esse vazio, essa falta de sentido, esse sentimento de que a gente encontrou algo e daqui a pouco a gente descobre que não, a gente ainda não encontrou, a gente ainda não chegou, é parte dessa distância que nós temos da gente para a gente mesmo. Existe um espaço, existe um vazio. E esse vazio, ele é preenchido pela nossa liberdade, pela nossa ação, pelas nossas decisões. E aí, Sartre, então, ele começa a diferenciar o homem das coisas, né? Isso aqui é um ser, né? Não é uma coisa. Isso é uma coisa, né? Isso é uma coisa. O homem não é uma coisa. E o que diferencia o homem das coisas? O que diferencia o homem, o ser humano, das coisas? É o fato de que o homem pensa. Então as pessoas podem nos coisificar, né? O inferno são os outros, mas a bem da verdade, a nossa identidade, o nosso ser, as nossas decisões, elas são muito particulares, muito únicas, porque nós temos algo que se chama consciência, né? Então você vem ao mundo e dá um papel para você exercer. Dizem que deve ser assim ou assado, né? E aí você então pode, com a sua consciência, pegar esse papel e rasgar e colocar fogo, né? Ou rasgar ele parcialmente, né? Ou cumprir eventualmente, mas com consciência, com decisão, com escolha, se aquilo não faz sentido para você, é claro. Então não se trata, óbvio, de querer revolucionar e mudar tudo, se trata antes de entender, né, quem nós somos, o que faz sentido, o que nos movimenta, para a gente então se movimentar na vida, tá? E você tem essa liberdade de rasgar qualquer papel que te tenha sido proposto, imposto, e pegar um papel em branco que é a sua vida, o seu presente, e escrever aquilo que você quiser escrever. As suas mãos, elas não estão amarradas, você não é um prisioneiro de nada. Não tem nada determinado a teu respeito. Você pode simplesmente fazer o que você quiser com a sua vida, porque você não é um objeto. Essa caneta, ela está amarrada. Ela não pode fazer o que ela quiser da existência dela. Daqui ela vai até o último dia da vida dela, que aparentemente já chegou, porque eu estava rabiscando aqui e acabou a tinta, né? E se eu não me engano, não é uma caneta que eu reponha ou refil, então acabou a vida útil dessa caneta. Essa caneta, então, ela vai para o lixo e ela sempre foi o que ela sempre foi, uma caneta, né? Eu brinquei que uma consciência pode usar ela de uma outra forma, né? Pode fazer um artesanato, usar como uma arma, mas eu garanto para vocês que essa aqui vai para o lixo mesmo. Não pretendo matar ninguém com a caneta ou machucar ninguém, tá bom? Então, o pensamento e a consciência é o que confere dignidade ao ser humano, porque isso nos diferencia absolutamente de todas as coisas. E aí tem uma citação aqui de Sartre,
e eu quero ler para você, né? O livro de base das nossas almas é o Ser Livre com Sartre, né? E olha que citação interessante sobre o existencialismo. Ele diz: essa teoria, o existencialismo, é a única a atribuir uma dignidade ao homem, a única que não o considera um objeto, porque todo materialismo tem como efeito tratar os homens, inclusive a si mesmos, como objetos, isso é, como um conjunto de reações determinadas, previsíveis, que em nada se distinguem do conjunto de qualidades e fenômenos de uma mesa. Então, todas as outras formas de olhar para o ser humano enxergam no ser humano pouquíssima dignidade, porque eles têm um script, outras psicologias entendem o ser humano dentro de um determinado esquema para poder prever, controlar o comportamento humano, né? E aí Sartre vai dizer que nesse sentido a gente fica muito parecido com as coisas, porque daí não tem a consciência, é ação e reação, causa e efeito, né? E aí todo ser humano fica massificado, fica igual. E aí Sartre vai dizer, nós queremos precisamente constituir o reino humano como um conjunto de valores distintos dos materiais. Sartre está dizendo, as coisas são as coisas, e o ser humano é o ser humano. Os bichos são os bichos, os seres humanos são os seres humanos, né? Então, mesmo no estudo da biologia, né, nós temos um corpo, né, assim como um macaco ou um rato, né? Mas eles não têm consciência. E é exatamente isso que confere o que é mais raro e precioso no ser humano. E é isso que nos dá recursos de sermos diferentes, de fazermos diferentes, de trabalharmos a nossa vida de uma maneira diferente. A consciência, ela permite um oceano de possibilidades. Aí já não tem mais rua sem saída, entende isso? Ah, não tem mais o que fazer? Ora, por que não tem mais o que fazer? É claro que tem o que fazer, mas não dá para fazer o que eu quero. Sim, eventualmente a gente não consegue fazer exatamente o que a gente quer, mas a gente pode fazer alguma coisa nesse lugar que a gente está. A gente tem a situação, que é o contexto que a gente se encontra, e em toda situação há possibilidades, né? Então a gente afirma a dignidade humana nessa capacidade de tomar decisão. A caneta, como eu disse, ela sempre vai ser idêntica a si mesma, ela não sabe que existe, né? E eu e você sabemos que existimos e a gente urge, deseja avidamente um propósito, um sentido, um significado, né? A caneta não tem uma ambiguidade, uma dualidade entre o bem e o mal, o belo e o feio. A caneta é o que é. Agora, eu e você não seremos os mesmos amanhã, não somos hoje os mesmos que nós fomos ontem, por mais lineares que tenhamos sido. A gente muda, a gente se transforma a cada dia, não necessariamente com a intenção da consciência, que é o que Sartre vai dizer, que a gente precisa pegar a consciência para trabalhar a nossa jornada, a nossa vida, a fim de dar um sentido, a fim de dar um propósito, porque não há sentido posto, né? Não tem nada que justifique o fato de que nós estamos aqui, o enigma do ser humano, a não ser o fato de que nós estamos aqui, né? E eu e você estamos aqui e nada mais precisa justificar isso, a não ser o fato que a gente tem uma vida para viver, a gente vai viver ela e vai dar sentido para ela. Então, nesse sentido, a consciência ela permite que a gente seja espectador. Então, você está sentado no teatro vendo a sua vida passar. Esse é o para si, né? É você olhando para você, né? Então, você está sentado no teatro e você está vendo a peça da sua vida passar. E você está avaliando, e você está dizendo, uai, eu não sei se isso está bacana, não. Eu acho que o próximo ato ele pode ser diferente desse ato. Eu acho que precisa de mais comédia, eu acho que eu preciso de mais romance, eu acho que eu preciso de mais energia. E ao mesmo tempo é você que é o protagonista, porque é você e somente você que está vivendo a própria vida e você consegue se enxergar de um jeito muito único. E é esse o mistério do que a gente vai chamar de consciência, tá? Então, se você está presente na sua vida, você está separado de você, porque para você estar presente
você precisa estar se enxergando. As duas coisas nunca se conectam completamente. Há sempre uma distância entre elas. Eu vou repetir: é aqui que está a liberdade e é aqui que está o vazio, porque sempre falta alguma coisa. Falta um pouco de ser. Falta ser. É por isso que a gente precisa continuar sendo. O determinismo gosta das coisas estáticas. É o que é. Olha como é previsível. Essa caneta nunca vai te surpreender. Se um dia você chegar na sua casa e essa caneta estiver voando, tu vai sair correndo, porque isso é metafísica, isso é, sei lá, espírito. Isso é uma coisa que a ciência não explica. Canetas não voam. Só pode, sei lá, ser espiritual, é metafísico. Tá além da física, né? Do que a gente consegue explicar. É isso. Porque canetas não voam. Ela não vai fazer isso. Ela sempre vai estar exatamente aonde você deixou ela. E se ela se movimentou, não foi por vontade própria. Agora, eu e você não temos definição, não temos sentido. E ainda temos um vazio que nos faz o tempo todo fazer um movimento para fora da gente, para se enxergar e ver se a gente está se encontrando na vida. E esse movimento perpétuo, né, é exatamente a ideia de Sartre no livro Ser e o Nada, né? Porque o homem ele não é nada, porque nada o define a não ser as próprias atitudes, as próprias ações. Seremos definidos, cada um de nós há de trazer uma definição única de essência para esse mundo, porque somos diferentes, obviamente. Então, a consciência, ela busca um sentido porque ela é vazia de sentido. Ela sabe que esse sentido ele vai ter que ser cavado, vai ter que ser buscado, vai ter que ser explorado. E é esse o convite de Sartre, né? O vazio, o nada, né? Nesse sentido, não é algo para se desesperar. Quantas vezes, talvez principalmente na adolescência, né, quando a gente sentia o vazio, ou quando na vida adulta a gente se sente mais deprimido, dá uma pontada no fundo do peito, e a gente não gosta dessa sensação, desse esmagamento interior, dessa ansiedade, essa coisa perturbadora, e a gente fica assim, meu Deus, eu quero que isso vá embora, mas Sartre vai dizer, é exatamente isso que te define como ser humano. O fato de que você eh, tem uma falta de ser, e que essa falta de ser é uma qualidade, não é um defeito, porque essa falta de ser nos empurra para frente na vida, a fim da gente tentar encontrar esse elo perdido, esse santo graal, e é a partir disso que a gente faz cultura, a partir disso que a gente faz arte, é a partir disso que a gente vai trabalhar, a partir disso que a gente vai formar família, a partir disso que a gente vai acreditar no que a gente quiser acreditar, porque esse vazio, ele empurra. Então Sartre vai dizer que o nada, o vazio, essa angústia existencial, ela não é um limite, mas ela é uma potência. Ela é a potência que a gente precisa para a gente poder ir na direção daquilo que a gente quer e deseja. Então, o vazio, ele permite que a gente expresse o que a gente quer ter, o que a gente quer ser. Se você não tem vazio, se você é completo em si mesmo, essa caneta não precisa de mais nada. Se eu deixar ela aqui ou acolá, ela fica onde eu deixar. Agora você não. Você está num lugar e você está inquieto e você fica pensando que deveria estar em outro. Então, o nada, ele está ali, como se fosse uma tela em branco, para que você pinte com as cores que você quiser. Você pode começar a pintar e não gostar. E aí você pode jogar a tela fora e começar outra. Você pode rasgar a tela, você pode jogar outras cores em cima. Você faz o que você quiser com o seu nada. E aí Sartre vai dizer que o salto no vazio, o salto no nada, é essa coisa onde tudo é possível. Porque se não tem nada, tudo é possível, né? Tudo é possível. Né? Dentro da nossa situação, tudo é possível. A nossa situação é esse contexto que a gente vive, que obviamente limita a nossa liberdade, né?
Há coisas que eu não posso voar, mas eu posso pular de paraquedas, eu posso aprender a pilotar avião, eu posso, né, enfim, eu posso inventar um avião novo aqui no fundo do quintal da minha casa, eu posso fazer isso. Ah, Ricardo, como é que você vai fazer isso? Aí Santos Dumont fez, o outro fez, outros fizeram. É assim que a ciência avança, porque tem algo é, que falta e que faz a gente, então, ir buscar. Então, quando a gente olha para fora, né, a nossa consciência o tempo todo, ela só existe porque existe o mundo, e o mundo das coisas, né, e dos outros, só existe porque a gente tem uma consciência, tá? Isso aqui é muito importante, presta atenção nisso, tá? Se eu tiro a tua consciência, o mundo acabou. Se eu tiro o mundo, acabou a consciência, porque você não tem consciência de nada. Nada mais é. Nossa, Ricardo, que filosófico, que complexo. Eu vou explicar isso para você de um jeito que você vai entender. Imagine você que você vai fazer uma viagem com um amigo. E o amigo está de férias, e você está num ano sabático, e você quer ficar um ano fotografando tartarugas marinhas em tal lugar. Ele está de férias, ele quer descansar, ele quer fazer outra coisa. O mundo que ele vai enxergar no aeroporto, no avião, chegando, os objetivos dele já filtram completamente a experiência da percepção do que ele está pegando do mundo. E se eu pergunto, se eu separo você do seu amigo no final dessa viagem, eu digo, e aí? O que foi para você? Você vai dizer uma coisa para mim, e o seu amigo vai dizer outra coisa. Aí você fala, não, Ricardo, mas foi a mesma viagem. Bom, o destino foi o mesmo, o avião foi o mesmo, e há coisas em comuns, mas aquela viagem significa algo para você e significa outra coisa para o seu amigo. Vai significar algumas coisas em comuns ali, mas ainda assim, o jeito que cada um vai captar o mundo é extremamente pessoal. O que eu quero dizer com isso? Que cada mundo é único, que você vai pegar da psicologia, se você estuda psicologia, algo que a tua consciência vai pegar daquilo, né? Você vai se identificar com algumas coisas e com outras não, porque o mundo, ele, ele pula na nossa frente e a consciência pega ele, a nossa percepção pega o mundo de um jeito muito único, muito pessoal, muito singular. Então, a nossa consciência, vai dizer Sartre, faz o mundo nascer. Isso é bonito demais, né? Eu vou repetir. A nossa consciência faz o mundo nascer. Então, o mundo brota na nossa frente de acordo com a nossa percepção. E a nossa percepção ela vai mudar, se é um dia bom, se é um dia ruim, o nosso humor, se eu estou de TPM, se eu não estou, o clima, se é algo que eu gosto, se é algo que eu não gosto, tudo isso afeta o jeito que eu vou me apropriar do mundo e dessas coisas, né? De acordo com as pessoas, os acontecimentos, a minha história prévia, tudo isso afeta o meu juízo a respeito do que a minha consciência está pegando no mundo, né? E aí, né, por fim, a felicidade do nada ser, né, que é a ideia de que tá tudo bem ter esse vazio, ter esse espaço, porque a condição é o fato de que eu habito o meu mundo, que é um mundo único, do qual eu vou ter que extrair, buscar, explorar significados. E o sinal do vazio, do nada, desse buraco, dessa falta de ser, permite que eu explore a vida, que eu explore a diversidade, que eu consiga olhar para o passado e ter uma leitura, olhar para o presente e prospectar um futuro de acordo com o meu desejo, com a minha vontade. Então, o que, que eu vou colocar nessa tela que é a minha vida que está em branco? Ora, é você quem deve dizer. Por muito tempo foi sua mãe e seu pai. Espero que não mais. Aliás, se você está numa formação sobre Jean-Paul Sartre, espera-se que você já não viva a partir daquilo que sua mãe e seu pai diz. Não é porque você não os ama ou não os valoriza, ou porque eles não tenham boas referências para você ter na sua vida, mas porque, de fato, eles não nasceram a tua vida, eles não irão morrer a tua morte, e eles não vão viver a tua história. Isso é algo que só você pode fazer, pode levarmos em consideração, mas você não pode abrir mão da própria consciência. Então, essa inconsistência de ser, que nunca está pronto, se o seu ser está pronto,
você pode ter certeza que a tua vida vai ser muito pobre. E tem muita gente assim, infelizmente. Tem muita gente que acha que é caneta, né? Tem muita gente que acha que encontrou as respostas, tem muita gente muito bem resolvida, mas no sentido ruim, porque daí não tem espaço para dúvida, não tem espaço para o diálogo, não tem espaço para o amadurecimento, para o crescimento, para a evolução. Não há o que se preencher, já se tem tudo. Aqui é uma pessoa que sabe tudo sobre tudo, sabe fazer tudo, não é isso? Ou normalmente, às vezes, é uma pessoa que está muito alienada de si mesma, né? Porque se a gente olha para a gente de verdade, a gente sente que há um nada, que há um espaço, que há um vazio, que falta algo e que a gente precisa se movimentar para ir lá preencher, tá? Não somos nada além de seres livres que precisam se definir a partir de suas ações. E aqui ações são importantes, eu vou retomar isso lá na frente, tá? Mas nós não somos nada a não ser seres livres que precisam se definir, você que se define. E como você se define, não é a partir do que você acha sobre si mesmo, mas é a partir das suas ações e das suas atitudes. É dessa forma que você se define. E se você nada é, você pode ser tudo, porque você não poderia ser tudo. E aí então, né, que o existencialismo vai dizer que a existência, a vida humana, o fato de você estar vivo, é anterior, precede a essência. Tá? Você está vivo e agora você precisa se projetar para o futuro, dizendo quem você é, através das suas atitudes, que projeto de vida é esse, que projeto de vida que você assumiu para você, né? E aí você vai dizer qual é a sua essência, até o dia que você morrer. E aí você é um projeto que teve fim, e aí você não pode mais mexer na sua essência, ela já está resolvida. Aí você virou um em si. E aí você é um prisioneiro do amar dos outros. Depois que você for embora, vão falar o que quiser de você ou de mim. Então, o homem não é nada, Sartre, tá? O homem não é nada no existencialismo. Ele será alguma coisa posteriormente, será aquilo que se tornar. O homem não é nada no existencialismo. Ele será alguma coisa posteriormente. E o que que ele vai ser? Ele será aquilo que ele se tornar. Você será aquilo que você se tornar a partir das suas ações. E aí, o que que você deseja se tornar? É isso. Bora para a próxima aula.